Boa noite, tudo bem com vocês? Olá, meus grandes amigos, estamos de novo aqui no podcast E Sabe o Quê? Dado esse nome por um autista, que em vez de falar você sabia, ele fala e sabe o quê? Olha que interessante. E hoje é um dia muito especial para mim aqui, porque dentro desse podcast vou trabalhar muitas questões das quais eu vivo, né? Mas antes disso, por favor, inscreva-se no canal da Vem TV. Se você tem algum assunto que queira conversar com a gente, ter uma conversa inspiradora, envie um e-mail. Pode e sabe o quê? Com K, @esabeoque.com.br ou nas nossas redes sociais da Vem TV e também no nosso Instagram, @esabeoque. Toda semana um assunto interessante, um assunto bom, um assunto que possa desenvolver e trazer algo de bom para o Brasil, para nós, como brasileiros, cidadãos, e também trazer sempre um pouco de informação. Hoje eu estou aqui no lado de pessoas ilustres, né? Hoje, todo podcast a pessoa fala ou sobre autismo, ou sobre TDAH, ou sobre a lei, ou sobre a vivência. Hoje eu trouxe todos de uma única vez. Esse podcast está cheio aqui, né? Agradecer primeiro a Deus, ao universo, agradecer a minha família, agradecer a todos e ao Igor, mais uma vez, que eu não deixo de falar o nome dele. Agradeço toda a equipe da Vem. E vamos começar. Hoje eu vou trabalhar com a ciência. Eu decidi trazer hoje para o podcast a ciência, a lei e a vivência. Aqui conosco está assim, a maravilhosa Cíntia França. A Cíntia França, ela é aquela ali. A Cíntia França, ela é terapeuta ocupacional e ela tem um espaço de terapias e hoje ela vai trazer um pouco da ciência pra gente. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Muito feliz em estar com você aqui. Primeira vez que eu a vejo, tá? Eu preciso deixar claro, mas já conheci há muito tempo, tá? Trazemos aqui a lei. Jefferson Fernando da Silva, advogado especialista em direito da saúde. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Otávio. Para os que te conhecem, Jé, né? Aqui, só a Cíntia que não sei se In ou Tim, daqui a pouco a gente começa. Por enquanto começa como Cíntia, né? Mas é Jé, Paulinha, mas daqui a pouco, né? Sim, mas vamos lá. Pode me chamar de Sim. Sim, já entramos aqui no Sim, que coisa linda. Muito obrigado pela intimidade, gostei bastante. E estou aqui com a vivência. A vivência é o quê? É o que eu também vivo dia a dia. E eu trouxe alguém para nos representar. Eu trouxe aqui a Ana Paula Pereira, mas se falar Ana Paula, ela mata. O nome dela é Paulinha. A Paulinha, ela é presidente do UFA, né? União Família Azul. União Família Azul, que tem quantas crianças, Paulinha? 500? Hoje estamos beirando 500... Na verdade, 568 autistas cadastrados. Interessante. E temos um segundo grupo de pessoas em fase diagnóstica, né? Pré-diagnóstica, que está beirando 180 crianças. A Paulinha, ela fez a diferença em Suzano, né? Eu estou trazendo também aqui para vocês verem que o Alto Tietê, ele tem muita qualidade e muito trabalho, o Alto Tietê. O Alto Tietê aqui é referência. Temos aqui uma terapeuta ocupacional com um espaço maravilhoso, uma advogada excelente e uma pessoa aqui com um trabalho fantástico. Então, assim, gente, abre o olho pro Alto Tietê, tá? Tem muito a oferecer. E eu trouxe meu papelzinho, porque eu tenho TDAH. Se eu não tiver meu papelzinho, eu vou ficar falando do bolo, da festa, da casa, do Natal, do Papai Noel de Marte, tá? Tenho TDAH, mas meu TDAH é tratável. Então, graças a Deus, se isso aqui está acontecendo hoje, porque eu tenho pessoas maravilhosas, como a doutora Fernanda Moro de Sá, neuro, e a minha linda, que eu faço minha psicóloga, Célia Silvestrini, que me deixa ter um pouco disso. E aqui do lado, essas feras. Vamos começar o nosso podcast? Eu vou começar com a Cíntia, tá? Vou trazer primeiro, gente, a ciência, tá bom? Cíntia, primeiro de tudo, você só falou por cima, por favor, fala um pouco mais sobre você. Você é do espaço terapêutico Cíntia França. Fala um pouquinho mais, por favor. Eu sou a Cíntia França, terapeuta ocupacional, formada há quase 20 anos. Em fevereiro completo 20 anos de profissão. Atualmente tenho um espaço em Mogi das Cruzes e em Jacareí também. Então, em Mogi das Cruzes é o Espaço Terapêutico Cíntia França. Hoje nós contamos com 5 unidades, englobando todas as especialidades da área da saúde e da educação. E em Jacareí é o Espaço Terapêutico Crescer e Aprender. E onde também, que é o mesmo formato de Mogi, nós acabamos levando lá para Jacareí também. Que é a sua terra natal, né? É minha terra natal. Aí há 14 anos que eu moro em Mogi das Cruzes. Mas não sai de lá, né? Tem que fazer alguma coisinha minha pra estar lá, família está né? toda lá. É uma cidade muito
gostosa de ficar. Uma delícia. Muito bem. Cíntia, vou te perguntar, você vai me responder. O que é o TEA? Vamos lá, antes das pessoas entenderem, por favor, nos ajude. Sim, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde as áreas de maior prejuízo envolvem a questão da comunicação e interação social. A gente sabe que o autismo ainda é uma causa desconhecida e a gente sabe que envolve-se uma questão do fator genético e ambiental. Hoje nós estamos numa prevalência aí de mais ou menos de 36 para 1, então a cada 36 crianças, Já tá isso? uma é autista. E estudos apontam que em 2025 a perspectiva aí vai ser ainda maior. Isso que porque a gente aqui no Brasil, a gente não tem estudos baseados, a gente se baseia nos estudos do CDC, que é dos Estados Unidos. Então, assim, esses estudos, eles já estavam há 2, 3 anos atrás. Então, assim, a prevalência, provavelmente, ela está maior ainda. Nossa. Então, por exemplo, eu lembro que era 141 para cada 144, já caiu para 36. Exatamente. Então, uma sala de aula, daqui a pouco vai ter mais autistas do que neurotípicos, né? Explica para mim o que é neurotípico e neuroatípico para as É o pessoas que a gente entenderem. chama de típico e atípico. Exato. Então, assim, os típicos somos nós, no qual a gente não tem Eu não nenhum sou mais diagnóstico. típico, não. Eu não sou mais típico, Nem não. você. Eu, por enquanto, eu não passei por nenhuma avaliação, então, Eu não sou mais por típico. enquanto, eu sou típica, mas eu acho que todo mundo, né? Se a gente parar para se autoavaliar, a gente tem um déficit relacionado à questão atencional, igual, por exemplo, a disfunção do processamento, disfunção de integração sensorial. Não precisa ter um diagnóstico em si. Então, tem muitos adultos que acabam tendo a disfunção por uma questão da parte auditiva, uma questão tátil, algo que se irrita em relação ao ambiente, enfim. Então, a gente não precisa ter um diagnóstico fechado para isso. E muitos pais, né, que eu observo na atuação da prática clínica, que acabam se encontrando depois um diagnóstico do filho. Que foi Tá que falando isso pra aconteceu. mim? Porque, realmente, eu tava olhando minha filha e falei assim, peraí, tem alguma... Pra que descobrir? Né? Eu falo assim, pra quê? Porque agora é consciente, mas vamos lá. Cíntia, e como afeta as pessoas? Por exemplo, você com a sua experiência aí, né? As pessoas, as crianças, a gente trata muito a criança, mas não esquece que essa criança vai virar um adolescente e um adulto. Exatamente. Tem que ser tratado na infância, isso deve ser primordial. Nós falamos sempre da intervenção precoce. O quanto antes iniciar essa intervenção, esse tratamento, melhor vai ser o prognóstico dessa criança. Antes, né, a gente observava que o autismo era diagnosticado com 7, 8 anos. Então, assim, a criança ela já passou por a questão dessa neuroplasticidade cerebral e as janelas de oportunidade elas foram se fechando. E uma vez que se fecharam, dificilmente o nosso cérebro ele é plástico, mas aquele boom da neuroplasticidade cerebral acabou passando por esse período. Então, quanto antes inicia, então hoje a gente tem crianças com 1 ano e meio, independente de fechamento de diagnóstico, foi constatado um atraso, essa criança já tem que iniciar a intervenção. Sim. Quanto mais cedo começar, melhores os resultados. Exatamente. Mas, assim, sempre... Agora, minha pergunta, que até a supervisora dos meus filhos fala, alguma coisa sempre fica, né? Assim, até por causa do transtorno mesmo, né? Como um autista é autista, autismo autista, a gente gera confusão, um adulto grau 1 consegue ter uma vida, trabalhar, casar? Então, tudo depende, porque assim, eu falo, lá na clínica nós temos praticamente quase 500 crianças, 500 indivíduos, porque adolescentes, agora nós estamos com um projeto para adultos. Obrigado. Então, assim, cada autista, ele é único. Então, se a gente, por exemplo, for estimular aquele indivíduo de uma forma, a gente pode usar o mesmo material, só que a forma como a gente vai propor para o João vai ser diferente do Pedro. Então, o nível de suporte 1, que a gente chama nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1, ele pode, sim, ter uma vida mais próximo da realidade possível, devido com os direcionamentos, com as terapias. Então, assim, os adultos de nível 1, por exemplo, eles conseguem ser inseridos no mercado de trabalho, às vezes tem uma questão de um foco determinado a uma certa área, então é naquilo que eles vão
se aprofundar Perfeito. naquilo que eles vão direcionar e isso eles acabam sendo bom. Eu falo que se as empresas soubessem o benefício que é ter um indivíduo com autista, eles contratariam, porque eles não chegam atrasados, Não. eles odeiam fofocas, né? Eles não ficam aí fazendo, se deu uma meta para poder cumprir, enquanto não cumprir, não vai sair dali. Então eu Isso falo que é interessante, né? Exatamente. as empresas elas iriam se beneficiar muito. Então hoje a gente observa assim inserção realmente no mercado de trabalho dessas pessoas. Eu falo que o diagnóstico ele não é o destino. Quem traça o destino somos nós, porque eu falo às vezes a gente recebe uma família, ela está no nível, aquela criança no nível de suporte 3. Ela pode com intervenção voltar para 1. Ah, pode então? Pode, com Oh, intervenção que sendo legal. feita de uma forma... As crianças, elas não podem apresentar regressão no momento... O tratamento, a gente sabe que por maior parte das crianças com o indivíduo com autismo, ele vai ser contínuo por um determinado período que a gente não sabe, é um tratamento longo. Sim. Porém, com a intervenção, a gente tem que ter resultado. Não existe isso, meu filho não está evoluindo. Por mais grave que a criança seja, por mais o nível de suporte 3, olhou, o contato visual, a questão da uma imitação, seja algo mínimo que seja, essa criança ela tem que evoluir. Alguma coisa. Alguma coisa ela tem que ser, porque senão a intervenção ela está sendo feita de uma forma errada. E aí entra você, a clínica, para saber onde está errado, onde não está fazendo de maneira correta. Exatamente, de parar, de rever o programa, né, que a gente estabelece dentro da análise do comportamento aplicada. É uma ciência que tem comprovação científica de eficácia, onde é estabelecido um plano de ensino individualizado para aquela criança, onde são protocolos avaliativos, fidedignos que aquela criança passa e a gente vai observar os marcos do desenvolvimento dela onde ela se encontra. Em tempos, refaz essa questão do PEI dessa criança para ver onde ela alcançou, o que ela precisa melhorar, o que vai manter. Então, não está evoluindo, vamos mudar o programa. Não está evoluindo, vamos trocar a equipe. Então, a gente tem que ter esse olhar mais apurado e direcionado, porque o tempo ele é muito precioso. A gente não pode perder. Cada dia conta, né? Exatamente. Muito bem. O meu filho foi diagnosticado com 9 anos. Foi uma corrida contra o tempo. Uhum. E eu percebo, Cíntia, que ele tem que ser, ainda não, ele podia ter tido um desenvolvimento muito maior se ele tivesse sido laudado, diagnosticado antes. E você falou uma coisa que é verdade, quanto mais cedo, melhor. Mas a gente estava conversando no carro, uma coisa que é importante, eu até fazer essa pergunta para você, não está nem aqui, mas já vou perguntar. O olhar, ele já não está mais entrando como uma das características, porque tem muitos autistas que olham. Isso é correto? É que antes, né, há muitos anos atrás, tinha aquela questão do autista ser aquele indivíduo que se balançava o corpo. Hoje em dia, aquela questão, não olha, não gosta do toque, não gosta do abraço. A gente tem autistas extremamente afetuosos, carinhosos, que adoram abraço, que adoram beijo. Então, isso... Caiu por terra, então. Caiu por terra, que tem várias outras questões. É que o olhar, ele é social. Imagina se eu estou falando aqui e eu estou olhando para a cortina. Nossa, mas essa moça ela é um pouco diferente, ela não me inspira confiança. Então, tem algo diferente aí. Então, o olhar, ele é social. Sim. Então, até, por exemplo, uma fala, que é algo que mais deixa os pais angustiados. Existem os pré-requisitos. Primeiro, eu preciso olhar, eu preciso imitar. Esses são os pré-requisitos. Porque, senão, esse processo dessa fala, por vezes, ele não vai acontecer. E o autista, pelo que eu sei um pouco, né, pela minha área de psicopedagogia, o autista, ele para ele, assim, afeição não é uma coisa importante para ele. Ele olha outros... É isso mesmo, Cíntia? Ele olha, a afeição não é importante. O José reconhece quando eu tô bravo. Mas se vier outra pessoa brava para ele, isso é comum, eles não ligam muito por reconhecimento. É por isso a importância até nas terapias, que a gente trabalha essa questão das expressões, das emoções, porque no indivíduo com autismo tem essa questão que falta, que é a teoria da mente. O que seria isso? Eu venho, eu dou um grito, eu xingo você e depois eu falo, poxa vida, eu magoei o Altair, eu preciso reconhecer e pedir desculpa para ele. Já o indivíduo com autismo, por vezes, eles não conseguem se colocar no lugar do outro. Então, essa questão da teoria da mente também é trabalhado na ciência ABA. Então, para eu criar situações para até aprender a lidar. Poxa vida, eu preciso aprender, às vezes, igual a gente tinha um caso de uma criança
que ele era adolescente já, né? Ele era fissurado em questão de vulcões. Ele só falava de vulcão, 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 vulcão. E aí começou a se afastar do grupo ali, porque os amigos, poxa vida, esse cara só fala de vulcão o tempo todo. Então a gente começou a trabalhar algumas estratégias com ele. Então quando ele começava a falar, tocava assim no cabelo, tipo assim, olha, agora você está falando demais, a gente tem que trocar o assunto. Começou a trabalhar as estratégias até que ele começou a se perceber que ele tinha que falar de outros assuntos para ter uma conversa ali agradável também. E deu certo? E deu certo. Olha, parabéns. Então tem muito disso, que a gente precisa criar histórias sociais, criar situações ali do dia a dia, colocar ali a questão no dia a dia mesmo, de sair, vai para o mercado, vai para um shopping, não é só ficar no ambiente clínico. A gente precisa expor essa criança, esse adolescente, esse adulto numa padaria, né? Dentro, por exemplo, da área da terapia ocupacional, as atividades de vida diária, as atividades de vida cotidiana, pegar um ônibus, pegar um trem. A gente precisa realmente expor esse indivíduo. E assim, acontece também dele trocar um pelo outro. Não pode, por exemplo, você falou aí do vulcão. Se você não tiver uma terapia correta, ele troca por outro objeto, não é? Alguns têm essa questão mais do hiperfoco em determinado tema, né? Então, assim, por exemplo, numa escola, se ele tem um foco em Mario Bros e se a professora ficar falando de determinados assuntos, ele não vai focar. Então, por que, de repente, não usar o Mario Bros num cálculo, numa adição, numa subtração? Então, assim, a forma dele aprender vai ser muito mais tranquila e rápida também. E é aí que eu vou chegar daqui a pouco. Vamos falar da escola ainda, porque a escola não vai sair daqui não, tá? Vai ter o assunto. E quanto ao diagnóstico, né? Por exemplo, eu fui diagnosticado aos 45, TDAH, tá? Os meus filhos não foram, porque não possuem alguma das características. Hoje isso está melhorando, porque falava, você tem 15 características, não é, Paula? Acho que aconteceu isso, né? 15, se você não enquadrasse em 8, você não era considerado. Era isso antes. Hoje está mudando isso? Tem a questão do DSM-5, aí tem alguns protocolos avaliativos, onde é feito a questão de rastreio, tem algumas escalas, né, que se usam para ver o nível que você se encontra ali. E o médico, quem faz o diagnóstico é o médico, não é o terapeuta. Então, assim, que fique muito bem claro, é o psiquiatra, é o neuropediatra, até o pediatra, ele pode fazer, sim, ou a questão, na verdade, o pediatra que deveria ser o responsável pela questão, porque no primeiro ano de vida, ele está mensalmente com aquele indivíduo, com aquele bebê, com aquela criança. Então, se ele tem aquele olhar apurado, se ele aplica, de repente, algumas escalas, alguns testes para a parte do desenvolvimento infantil, opa, já tem um sinalzinho de alarme ali. Deixa eu direcionar para o serviço, para as terapias de uma forma correta. Então, assim, se os pediatras tivessem esse olhar mais apurado, com certeza já seria meio caminho andado aí para a gente também. Falta boa vontade? Ou você acha que não? O que você acha? Por que os pediatras não estão tendo Eu esse acredito, olhar? por exemplo, igual lá em Mogi, até auxiliei a questão de um projeto-lei que é de inserir nas UBSs o MChat, que é aquele rastreio onde o pediatra ele tem que fazer até os 2 anos de vida, que ali já vai apontar a questão do nível de alarme, no sinais de alarme, né? Então, assim, o que eu observo hoje, às vezes, é falta de conhecimento, mas tem muitos pediatras que estão indo para essa área do autismo, então muitos estão até me procurando, querendo saber sobre cursos, porque é o boom, né? Então, assim, eles precisam porque essa demanda também está vindo para eles. Então, se eles não souberem como atender, como direcionar, aí fica bem complicado também. E assim, uma coisa que é percebido que antigamente, se você falasse, escrevesse, comesse, fosse ao banheiro, já era descartado automaticamente. Minha pergunta que eu sofri muitas, né, Paula? O autismo leve, se a gente for ver, que a gente quer o nível 1, me ajuda, é isso mesmo, Cíntia? O leve é 1. Isso, que antes a gente usava o termo leve, moderado e severo. Agora, nível 1, 2 e 3. Então, pondo nível 1. Sofre um preconceito muito grande para ser diagnosticado, até mais do que o 2 e o 3. E a gente fala assim, por quê? Porque a pessoa, ela para muitos, ela passa como tranquila, que não acontece nada. Você acha também, você concorda com essa afirmação de que o nível 1, o nível 1, ele sofre um preconceito? O nível 1 nem sempre é tão... É que a gente usava o termo leve, né? Tão simples assim. Não é, eu sei. Então, eu falo que esse é o que mais sofre, porque é aquele indivíduo que passa desapercebido alguns sinais. Então, por exemplo, eu atendia
uma família que o pai era médico e ele, assim, totalmente antissocial, não parava em emprego nenhum. E o filho, com 5 anos, ainda não falava, tinha várias características. E aí, um certo dia, ele falou assim, mas olha eu sou uma pessoa super bem-sucedida, só que eu não paro em trabalho nenhum, eu tive uma dificuldade tremenda em fazer amizades. Opa. E assim, e hoje em dia, olha como eu estou. E meu filho, eu também falei tardiamente. Eu falei assim, mas foi tranquilo para você? Ele falou, não, eu sofri muito. Eu falei, então, você vai querer que o seu filho passe por isso também? Aí ele parou, aí uma lágrima escorreu, ele falou, não vou querer que o meu filho passe, então eu preciso aceitar e preciso seguir o caminho das terapias com o meu filho. Então, assim, às vezes tem essa questão muito que o pai se identifica, o pai e a mãe, mas fulano da minha família falou com 6, 7 anos, e aí vai deixando, tem essa questão que eu falo que quando a família, o pai e a mãe, eles estão, a questão da aceitação está bem uniforme, o resultado a gente consegue alcançar de uma forma, porque tem uma aceitação. Só que precisa de um parental, né? Porque, assim, o luto, ele é muito complicado. Muito. Eu chorei 2 dias. Assim, porque para muitos é uma sentença. E eu imagino ele, a criança, né? Como você, Cíntia, como terapeuta ocupacional e dona do espaço, você tem que ser um pouco também, assim, aquele lado amor, você também tem que acolher o pai, não é? Sem dúvidas, porque até o nosso logo é um coração com as mãozinhas. Bonito. E isso direciona muito essa questão do acolhimento. A gente primeiro precisa acolher essa família e, assim, nós estamos juntos, vocês não estão sozinhos. E aquela questão que eu pontuei no início, que o diagnóstico ele não é o destino. Se eu sair do neuro lá, aplicou uma testagem, nível 3 de suporte, falar, poxa vida, eu posso cavar um buraco, entrar ali e ficar, ou eu posso arregaçar as mangas e falar, do nível 3 eu vou para o nível 1, eu vou propor e fazer o melhor para o meu filho. Então, tudo depende muito As mães, elas acabam, acho que depois, né, a Paulinha vai pontuar isso, de abdicar a vida, carreiras profissionais, aquilo que elas idealizaram, que elas sonharam, de viver em função das terapias, de viver em função de todas as... Elas vivem o autismo. Sim. Então, a gente precisa dar voz para essas mães também. É o que eu sempre falo para a equipe, para as mães e para os pais, exatamente, no sentido de a gente precisa acolher. Eu falo para a equipe, eu falo, gente, essas mães queixosas, elas precisam ser mais ouvidas e é elas que acabam tirando vocês da zona de conforto. Porque elas vão questionar, elas vão brigar pelas coisas. Então, assim, vai fazer a equipe se mexer e sair um pouquinho do lugar. Sim. Então, a gente tem que dar voz para elas também. Porque a gente, né, Paulinha, a gente está querendo fazer um livro com 12 relatos de pais, porque, assim, onde a gente fica? Porque, realmente... olham a criança e esquecem quem dá esse suporte, porque é um ser humano com sonhos e tudo mais. Que bom que você faz isso, porque a clínica é a criança, tem que ter. Mas vocês esquecem da ponta. Sim. Dói, porque assim, a gente é super máquina. Uhum. Você não tem vida. Cíntia, fala porque você falou aba. Meus filhos fazem aba e eu acho uma técnica... Você podia explicar um pouco sobre o aba? A aba é uma ciência que muitas pessoas usam método aba. Método não existe. Método é algo que está ali, uma metodologia, não se modifica. Viu, gente? Ciência aba. Ciência aba. Muito obrigado. E a ciência, ela comprova que a gente tem vários estudos que comprovam realmente a eficácia. É isso até que um pai, quando ele vai entrar com uma liminar, que depois o doutor também vai falar, usa até algumas referências bibliográficas direcionando a comprovação dessa ciência. Então, só que infelizmente hoje em dia a gente observa que que o autismo ele virou um mercado. Então a gente tem alguns profissionais que fazem um cursinho de um final de semana, já se dizem analistas do comportamento, e é algo muito e são contratados, perigoso, né? São contratados. É a mesma coisa, por exemplo, da terapia ocupacional com integração sensorial, que tem que ter a certificação internacional de EIRES. Só que da parte da ciência aba, a ciência ela preconiza no mínimo 15 horas e no máximo 40 na semana de intervenção, seja em ambiente clínico, domiciliar e no caso escolar. No caso que a ciência mesmo, ela preconiza essa questão. Só que quando a gente envolve essa questão de convênio, envolve uma questão a mais, que eles não têm essa liberação da questão do ambiente natural. Porque, por exemplo, escola. A escola é uma questão escolar, o plano é de saúde e a escola é de educação, então são coisas diferentes.
Então, é isso até que depois a gente vai acabar discutindo um Não, pouquinho vai mais. discutir bastante. Por quê que eu vou te falar? A escola também faz parte do convívio dessa criança, Cíntia. Então, assim, Exatamente, ela precisa de faz parte do meu direcionamento. contexto. E faz parte do contexto como pai. Porque, assim, eu não deixaria sem essa psicóloga na escola com meu filho. Porque, assim, eu não confio. Porque, na minha opinião, as escolas estão preparadas. E você, aproveitando falar disso, eu vou te tirar o título que as pessoas tratam as clínicas como os grandes vilões, né? Porque o convênio ele implica bastante mesmo, os operadores de saúde com relação ao... dentro da clínica só. Só que a vida da criança não é dentro da clínica só. Ela vai ao mercado, ela vai num parque, ela vai na escola, ela tem um amigo, ela... Não vou falar que vai ficar com uma terapeuta no amigo do mercado, mas, por exemplo, como você falou, vai na rua, tem que ter alguém, ensinar numa padaria, porque tem uma vida social. Eu acho que acontece com vocês muito. E agora eu vou continuar falando com você sobre isso, até passar por Gé, mas, Cíntia, vocês foram chamados de vilões. É vocês que dão a negativa para os pais, é vocês que não dão as terapias, a clínica é ruim, eles não têm amor. E, na real, a gente sabe o que é. Vocês tentam e há uma negativa do plano de saúde, das operadoras de saúde. E isso tá Brasil. Sim. Pode falar um pouquinho sobre isso? E até o que a gente deixa muito bem claro para os nossos familiares, a gente deixa muito claro os nossos processos. Então, por exemplo, quando uma criança chega dessa questão do direcionamento do convênio, como é que é a questão da liberação da guia, né? Como que é essa questão da assinatura, todo esse processo o pai ele precisa entender. E aí, o que acontece? Quando a gente faz uma solicitação, por exemplo, para o convênio, para ter a liberação dessas horas, o plano ele tem uma quantidade de dias para liberar. Por vezes, não libera. Aí, o que a gente faz? Sinaliza para a família. A gente não teve a liberação dessas horas, agora é com você. Porque tem alguns processos que não dependem da clínica, e sim dos pais, porque é uma questão burocrática do convênio. Então, assim, a questão da tratativa da família é com o convênio. Então, o convênio faz o repasse para a gente. Só que, assim, para ela brigar, para ela lutar, para ela correr, é a questão com o convênio, não é com a gente enquanto clínica. Só que sobra para você. Sobra para a gente, sempre. Sobra pra você. É igual, por exemplo, liminar. Sim. Então, assim, a liminar, o que os pais eles têm que entender é com o convênio, não é com a clínica. Então, se o convênio não está acatando a liminar, eles não têm que brigar com a gente. Daí eles querem que a gente cumpra as horas, mas como que a gente vai cumprir algo, sendo se não foi liberado pelo convênio, como que a gente vai arcar enquanto clínica? Sim, exatamente. Paula, até agora passo a bola para você, porque a Cíntia falou uma coisa que é verdade. É uma coisa burocrática entre a clínica, o convênio. Paula, você que está nessas 600, quase 700 crianças, os pais. Você vê muito esses casos, Paula, assim, da negativa de convênio, e os pais criticando a clínica. Agora vamos falar da vivência, porque a Cíntia passou que ela sofre como clínica. Vamos ver a Paula como ela sente? Sim. Sim, é verdade. Eu mesmo, né, eu vim relatando isso, né, que o meu filho, ele é nível 3 suporte. Então, assim, ele necessita de muitas horas, né? Só que lá atrás, eu fiz eu entrei na justiça para ele ter esse tratamento. E lá atrás, há 5 anos atrás, eram 20 horas semanais. E é isso que o plano quer nos propor, né? Porque, assim, o que eles falam? Há 5 anos atrás, vocês entraram na justiça requerendo essas horas. Então, hoje, depois de 5 anos, ele regrediu, né? Então, automaticamente, o meu filho cresceu e ele precisa de mais horas. Mas eles não dão. Eles não dão alegando isso, porque você pediu 20 horas. Né? Então, é 20 horas que você vê vai na sua liminar, estava 20 horas. E você vê isso, muitos acontece com muitos pais lá do grupo? Muitos pais, o tempo todo. Paula, o UFA se criou para isso, não foi? Para poder... Exatamente. O grupo surgiu para apoiar, para direcionar. Né? Porque, assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu não imaginava que era autismo. Né? Eu sempre falo isso. Eu sempre achava assim, eu e meu esposo, fomos escolhidos, né? Deus olhou para nós e falou assim, ó, lá em Suzano, com 3. Ele tinha 3. Quando fechou,
né? Mas a nossa luta começou com 1 aninho e meio, já veio a desconfiança. Então, assim, nós achávamos que tínhamos sido escolhidos e só tínhamos nós mesmos em Suzano. E aí começamos a luta, né? Procurando direcionamento, procurando apoio, né? E encontramos, né, em um grupo. E aí, o que acontece? Era um grupo de Minas, né? E eu não conhecia ninguém, né? Não tinha familiar, não tinha vizinho, não tinha amigos, né, que tivesse algum parente com autismo para poder dar uma dica para a gente do que fazer, como fazer. E aí, começamos nesse grupo, e aí começamos a ser direcionado, né? E aí foi o que nós, eu e meu esposo, conversamos. Poxa, se a gente achar alguém em Suzano, né? Nós fazemos alguma coisa aqui também, porque lá eles faziam eventos, sempre estavam juntos, e não dava para a gente estar lá, né? E aí, em uma clínica, uma vez, achamos, né, uma pessoa que falou, tem um grupo em Mogi. Eu falei, poxa, que legal. Começou por Mogi, então? Isso. Começamos em Minas, num grupo de Minas. E foi para Mogi. Foi junto. Isso. Aí, de Mogi, achei uma pessoa, daqui a pouco outra. Rapidinho, já estávamos com 70 pessoas. Eu falei, meu Deus. E, assim, o foco do grupo era amparar, né? Mostrar para todos esses pais que eles não estavam só, porque foi difícil no começo, né? É solitário, né, Paula? Sim, é solitário. Solitário, e também foi aquilo que a gente vinha conversando. Tem aquele paradigma, assim, que... igual você mesmo falou. Mas... ele é assim mesmo, ele vai demorar para andar. Né, o meu filho andou com 1 ano e 11 meses, né? Não, mas fulano demorou para andar. Meu filho não fala. Mas fulano demorou para falar, né? Então, eu comecei a essa luta meio que sozinha, né? Graças a Deus, meu esposo me apoia, mas nesse momento ele também falou, não, Paula, você tá doida, não é possível. Tá todo mundo falando que o nosso filho não tem nada e você focando, você falando que ele tem. E aí eu até brinco, né, que eu fiquei a doida do neuro, porque eu ia em um neuro, e aí o neuro falava assim para mim, não, seu filho não tem nada, né? Teve até uma que falou para mim assim, que autismo estava na moda, né? Que hoje Como o médico pode falar isso, né, gente? Como o médico pode falar isso? Há 7 anos atrás, né? Muito mais, acho que 8 anos atrás, ela falou para mim, estava precisando de uma novela, e ela falou para mim, não, tá tendo uma novela, e depois disso cresceu, né? Um índice de autismo, muitas queixas. Eu falei, doutora, mas não é só isso, eu não quero estar na moda, né? Eu só quero saber o que o meu filho tem, porque eu tenho uma filha, né? E querendo ou não, eu comparo, né? E é totalmente diferente. Então, o meu filho, a única coisa que o meu filho tinha, que foi o mais difícil para se ter o diagnóstico, era o contato visual. O meu filho olhava muito. Percebeu? Né? Só por causa de um Sim. contato não tinha, né, Paula? Então, ela falava o tempo todo. Ela falava assim, mãe, olha esse menino, ele olha. E aí eu falava, doutora, mas não tem mais nada. Ele só olha. Né? E o meu filho gosta de carinho, meu filho gosta de abraçar. Então, isso foi dificultando. Eu voltei lá mais ou menos umas 2 vezes a mais, porque ela fez alguns exames que eu pedi. E aí, depois, e todas as vezes ela falava, mãe, você ainda acha que seu filho é autista? E eu falava, acho. E aí, o meu esposo falava, olha, se eu for lá de novo e você ficar tocando nesse negócio de autismo, eu não vou mais. E aí, parei, né? E aí, um dia, fui num pediatra, que ele atendia a minha filha, e cheguei nesse consultório que eu confiava, meu esposo também confiava nele. E aí, eu fui tentar falar, falei, doutor, meu filho... Aí ele, peraí, vou examinar a sua filha e já vou para ele, porque eu não conheço ele, então eu quero ver. E ele fez vários testes, aquilo que você falou, Cíntia, vários testes. E eu fiquei só olhando assim, e eu falei, nossa, né, que será, né? E eu já nem estava falando mais em autismo, porque toda vez eu era cortada. Eu falei, não vou nem falar. E aí eu fiquei bem quietinha. E aí ele me falou,
Ele falou, mãe, eu não posso... É claro que não, eu não vou te dar um diagnóstico, eu nem posso fazer isso, mas eu vou te direcionar, porque realmente o seu filho, ele tem características de que ele está dentro do espectro autista. E aí, nesse momento... Paula, nesse momento, assim, vem um alívio para você? Qual a sensação que você teve? Não foi alívio, não foi alívio. É pior, não é? Não foi alívio, porque, assim, era algo que de tanto a médica falar e de tanto todos falarem, eu comecei a achar que eu realmente estava doida, que era coisa da minha cabeça, que não era, né? Tanto que teve uma vez que essa médica mesmo, ela passou uma fisioterapia para o meu filho e eu fui fazer fisioterapia, porque eu falei, ele anda muito na ponta do pé. E aí, quando eu cheguei para fazer a fisioterapia, o rapaz olhou para mim e falou assim, ele é especial, né? Aí... eu estava o tempo inteiro batendo na tecla que o meu filho não tinha nada. Eu me senti muito ofendida. Fui embora. E eu falei, não, meu filho não tem nada. Como assim? Onde já se viu? E aí, depois, eu peguei e fiquei nesse negócio de falar assim, não, ela não é possível. Ela não sabe o que ela está falando, né? E aí, quando eu já estava acreditando que realmente o meu filho não tinha absolutamente nada... Aí vem. Aí veio o pediatra. E aí eu falei... caiu o nosso mundo, né? O meu marido também. Naquele mesmo momento, ele me abraçou. Eu chorei muito. Você falou que você chorou 2 dias, né? 2 dias. Eu chorei 15 dias. Mas eu chorei 2 dias. Sabe que eu chorei 2 dias? Que vocês vão concordar. Porque você olha assim e fala assim, meu Deus, um dia eu vou. Quem vai cuidar dele? Eu acho que não é? É a primeira pergunta que vem. Quem vai cuidar dele? Sim. Aí depois de 7 meses veio a Ana. Eu falei, meu Deus, o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Não, então. E eu chorei 15 muito? dias. Mas assim, tava com o meu esposo me dando força. E aí nós dois já saímos de lá direcionados, né? Esse doutor foi sensacional. Ele já encaminhou meu filho para várias terapias, coisa que o neuro, né, poderia ter feito lá atrás. Ele nos direcionou. Mesmo sem o diagnóstico, meu filho já pôde fazer intervenção. Então, meu filho começou a fazer intervenção com um pouco antes de 3 anos, que foi a minha luta, né? De 1 aninho até quase 3 anos, eu fiquei nisso de que meu filho não tinha nada. E aí, mas graças a Deus, né, consegui, né, achar esse médico. E aí, quando eu falei que eu chorei os 15 dias, foi porque eu trabalho em loja, né? Então, querendo ou não, você vê o tempo todo crianças, né? E você compara. E aí, eu ficava pensando assim, olha, vi uma criança fazendo algumas coisas e eu falava, meu filho não faz isso. Aí eu saía para chorar. Paula, eu vou falar uma coisa como pedagogo. Desconstruir uma criança e construir outra exatamente. É um processo horrível. É um luto. Você prospecta na criança, Sim. por mais que você não queira. Você prospecta na criança. Você desconstruiu uma e construiu outra. Eu levei esse processo. E eu fiquei em negação por 3 anos. Eu não sabia. E eu falo também igual... os meus filhos são típicos. Mas eu sempre me coloquei no lugar das mães. Mas eu comecei a ter uma percepção melhor ainda do que eu tinha quando eu me tornei mãe. Sim. Porque o que acontece? Às vezes eu vou passar uma orientação para uma mãe, aí eu paro e penso, será que eu, enquanto mãe, eu daria conta? Sim. Não vou dar conta. Então, eu não vou passar essa orientação. Porque, Sim. assim, é algo muito difícil e complexo. Porque... e não dá conta, e tá tudo bem. Então, às vezes e as mães, elas ficam se cobrando. E até provado, assim, que a gente... a Paula vai concordar. A gente vive no estado de alerta como se tivesse estado de guerra. Você não... A sirenezinha do alerta, ela não vai embora. Ela não vai. Ele tá lá na escola, mas será que tá bem? Você começa a trabalhar isso. Paula, você falou dos 20 terapias. Jefferson, com você agora. Deixa eu te falar uma coisa. Porque agora tem que falar da lei. O convênio podia ter feito isso? Só 20 sessões? Então, vamos entender um pouco, vamos né? Vamos entender tudo isso e vamos regressar ao tempo. Tem uma balinha, gente. Tem balinha, entendeu? Sim. Então, vamos falar, 7 anos atrás, o rol da ANS, ele era taxado... Ele não era taxativo. Ele era um rol exemplificativo, né? E isso daí foi até 2022. Quando teve até o julgamento, que seria se o rol seria taxativo ou se ele seria exemplificativo. No fim do julgamento, o Altair me ligou, desesperado, falando, agora eu perdi todos os tratamentos do meu filho e tal. Eu falei, Altair, calma,
eu falei, né, não é bem assim, né? Por mais que seja colocado como taxativo, tudo que está no rol, o plano, conforme, vamos dizer assim, a lei de planos de saúde, que também ela é nova, ela é de 98, o plano, se está dentro do rol, ele é obrigado a fornecer os tratamentos. E aí vai da ciência a aba que não está no rol. Mas os tratamentos que a gente, não sei se eu posso qualificar desse jeito, doutora, mas são tratamentos multidisciplinares, né? Sim. Todos eles estão dentro do rol, né? Alguns específicos não, que nem a musicoterapia não está, né? Equinoterapia não está, mas a grande maioria, sim, se encontra no rol. E em 2018 eu comecei a ingressar vamos dizer assim, no direito da saúde, graças ao nosso amigo Altair, que ele levou um caso que eu falei, nossa, nunca tinha feito, mas vamos dizer assim que eu fui picado pela mosca azul. Sim. E aí eu comecei a trabalhar e comecei Mosca azul. a me apaixonar. Adorei esse termo. Está sendo criado agora um Tá novo vendo? termo, não é anjo azul, é a mosquinha azul. Muito bem, gente. E, bom, foi pedido a liminar, foi concedido, e em 2022 teve a decisão do STJ, né? O STJ colocou como taxativo, aí eu falei para o Altair, não, calma. Só que em 2022 também, né, foi criado, vamos dizer assim, foi feita uma modificação na lei de plano de saúde, que foi a lei 14.454. E ela trouxe inúmeras modificações na lei. Antes, não havia, na própria lei, que o Código do Consumidor seria aplicado na lei de plano de saúde. Certo. Hoje, com essa lei de 2022, no próprio artigo 1º da lei já fala que as questões adversas serão aplicadas pelo plano de saúde, pelo Código do Consumidor. Então, ele sendo taxativo, mas foi inserido também o parágrafo 13º. Então, todos os tratamentos que estão no rol, né, eles têm que ser aplicados. Os que estão fora do rol, aí vamos para uma regrinha que o Superior Tribunal de Justiça acabou elencando, obedecendo o parágrafo 13º do artigo 10, que dá aplicabilidade para os planos de saúde. Ele coloca que se não... O plano ele é obrigado a cumprir o rol. Se não está no rol, ele não é obrigado. Porém, existe a evidência científica, que a doutora acabou colocando aqui, que todos os tratamentos têm a evidência científica, e realmente tem. O tribunal ele utiliza nós chamamos de notas técnicas, né, que fica no CNJ, no site do CNJ, e fica como elas são o termo técnico é o NATJUS, né, que a gente coloca. E lá você vai colocando e vai vendo se há evidência científica no tratamento. Se há evidência científica no tratamento, o parágrafo 13º da lei, ele coloca como obrigatoriedade do plano de saúde. Então, teve até a discussão que a doutora acabou falando do atendimento do psicopedagogo. A gente vai falar também mais Porque eu quero chegar nela, que eu acho que uns acham que é a escola, outros acham que é a clínica e outros acham que é o plano de saúde. Mas essa discussão ela vem até pouco tempo agora que está começando a ter uma mudança. É difícil você contratar um psicopedagogo só, tem que ser psicólogo também, não é, Cíntia? É porque para o plano de saúde, ele não valida a questão da psicopedagogia. Sim. Ele valida a questão de ter um CRP ali, a parte da psicologia. Sim. Então, por exemplo, tem convênios que liberam a psicopedagogia, porque a psicopedagogia é uma especialidade, diferente da formação de um terapeuta ocupacional, da psicologia, da fonoaudiologia, enfim. Eu sou terapeuta ocupacional, posso fazer uma especialização de psicopedagogia. Porém, para o plano de saúde, alguns planos, eles só aceitam psicopedagogo sendo um psicólogo. E você acha que isso... Porque eu sei que a psicopedagogia ajuda muito no processo. Muito. Muito. E não é só escola, muito pelo contrário. A psicopedagogia ajuda com as carinhas, entender várias funções, né? E acho que a guerra agora é essa, né, Jefferson? E até, além dessas notas técnicas do tribunal, que são feitas em cada tribunal, né, estadual, ele tem suas criações dessas notas técnicas, a análise seria de cada caso concreto, e o tratamento, que seria a musicoterapia, a psicopedagogo, a psicomotricidade, né? A terapia ocupacional ela já entrou no rol da ANS com tratamento ilimitado, fonoaudiologia, psicólogo, que antes, em 2018 para 2019, era limitado em 18 sessões, né?
e até que foi a luta para conseguir o tratamento ilimitado. E além do Natijus também é pela Conitec. O que é a Conitec? Né? A Conitec é a Comissão Nacional de Corporação de Tecnologia de Serviços à Saúde, que é pela ANS, né? A ANS, pelo Ministério da Saúde. Então, é feita a reunião dos profissionais, eles fazem, vamos dizer assim, a norma técnica do tratamento, se ele vai para o SUS ou não vai para o SUS, né? Então, é feita essa análise, e essa análise coloca se tem o respaldo científico, né? E tirando, vamos dizer assim, o Natijus e a Conitec, a lei também incorporou-se, que nem a doutora acabou de falar, do CDC, que tem que ter um certificado do CDC, do curso. Na verdade, o CDC é o Centro de Pesquisa lá dos Estados Unidos, né? Então, todos os centros de pesquisa, eles acabam sendo englobados também. Eles nessa usam própria Estados lei. Unidos. Que a gente usa, porque lá é tudo... No Brasil não tem. Igual o ano passado, eu fiquei um período lá fazendo uma formação de intervenção motora no TEA, TDAH, e aí eu aproveitei um tempo a mais, fui visitar clínicas, escolas privadas, escolas que não eram pagas, e é uma realidade totalmente diferente. Igual lá, por exemplo, você paga o plano de saúde, só que, porém, as terapias você também paga. Só que, assim, você consegue, sim, as intervenções, só que lá... Os profissionais, eles têm que comprovar com evidência científica que aquilo tem resultado. Então, assim, tempos em tempos, ele tem que enviar para o convênio toda aquela validação. A gente envia relatórios, a gente envia baseados em gráficos, evolução da criança, porque para o convênio ele entende que o quê? Mas espera aí, se essa criança ela está há 1 ano e meio em intervenção e o gráfico deles permaneceu, alguma coisa está errada, o tratamento não está surtindo efeito. Porque o intuito da intervenção é que essa criança vá diminuindo o nível de suporte e essas horas também que ela acaba tendo em terapia, ela teria que diminuir. Só que a gente sabe que no autismo é uma realidade totalmente diferente. As operadoras não entendem isso, né? É difícil para eles entenderem. Aí entra ele, aí entra você, né, Gé? Exatamente. Para mostrar para eles que tem que entender. Sim, é uma luta que a gente diz contínua, né? Sim. Porque mesmo você ganhando, até a Paulinha, esqueci, desculpa. Já vira amigo aqui. Ela falou que tem a decisão liminar, mas foi limitado a 20 horas, né? Porém, tem, vamos dizer assim, a jurisprudência, né? Que em São Paulo tem as súmulas do Tribunal de Justiça de São Paulo. E a súmula 102, ela estabelece que o convênio tem que cumprir o que o profissional médico passou. Entendi. Então, não é a limitação de horas, mas assim, o que o profissional médico está passando. Porque ele é o entendedor, vamos dizer assim, ele tem um entendimento, o profissional médico, não o plano de saúde. Uhum. E é o mesmo entendimento que o Superior Tribunal de Justiça tem. Que o plano de saúde, ele não pode dizer quantas horas o seu filho vai ter. E sim, quem tem que dizer isso é o médico. O médico que atende seu filho. Então, por exemplo... O médico falou 30 horas, 30 horas. São 30 horas. Agora, o convênio, eu gosto muito de falar do convênio, gente, porque ele é o vilão, tá? Eu posso falar aqui, eu não vou falar o nome, mas ele é o vilão. Até para poder fazer jus às clínicas, porque há uma boa vontade, tem a lei. Gé, o que está acontecendo? Eu vejo muitas, até meu caso, liminares não sendo respeitadas, a gente chama de sentenças, é isso? Tem as sentenças, tem os acordos. E não estão sendo... O que está acontecendo hoje? Porque, assim, se você concorda, se o plano de saúde não respeita a orientação do médico, a clínica entra em prejuízo. Em prejuízo que eu digo, não é só financeiro, é um prejuízo mesmo de trabalho, porque, imagina, aconteceu um episódio há alguns meses que foram descredenciados. Com certeza, assim, a gente deve ter perdido em andamento, porque o processo do criança autista, eu falo criança, mas é um processo contínuo. Se você para, ele pode... Não é um processo assim, não é, Paulo? Que, por exemplo, você fez aqui... Acaba tendo uma regressão, Exato. né? Não existe assim, daqui pra cá ele já melhorou. Não, o autismo ele tem um problema muito grave, que é esse de regredir. Tô errado, Cíntia? Não, de forma alguma. Pode falar, porque se e até complementando a fala de vocês, o que acontece? O diagnóstico, ele é médico, porém, no mundo ideal, seria viável o quê? O diagnóstico ser clínico, a quantidade de horas ser clínica. Por quê?
O médico, ele vê aquela criança uma única vez a cada 6 meses, uma vez por ano. Sim. E, por vezes, ele acaba se embasando, alguns médicos, naquilo que a mãe traz. Doutor, faz um laudo aí para mim que eu preciso de 30 horas de terapia. E, por vezes, essa criança não precisa de 30 horas. Ela precisa de 10 horas na semana. Tem crianças que precisam, Reduzindo, né? Então, assim, o ideal seria, olha, eu preciso de uma avaliação multidisciplinar, onde os profissionais vão apontar exatamente a carga horária que o seu filho precisa. E com isso, eu vou direcionar, de repente, para um processo, tanto que tem pais que pedem a questão dos relatórios das especialidades para poder, Não, ele falou assim, complementar. ele falou, eu entro, mas eu quero relatório. Porque para saber até onde... Exatamente. Porque, por exemplo, meus filhos tiveram alta da nutricionista, da psicomotricidade. Então, ou seja, há evoluções, porém na parte Eu peço para os pais de pedirem psicologia. relatório pras clínicas. Sim, precisa. E a parte de psicologia é uma parte que, assim, eu percebo neles que os próprios relatórios falam, tem necessidade até de aumentar. Sim. A psicologia é uma das mais, assim, importantes, que eu digo, o atendimento do AT, que não é AT, atendimento, né, Paula, da psicologia. Fono. Então, fono eles não tiram por nada, nenhum médico, nenhuma avaliação, porque realmente a criança, ela regride, né, Cíntia? E até, assim, o que a gente ressalta também, essa questão, vocês são pais conscientes. Só que, infelizmente, tem muitos que não são. Sim. E aí eles acabam vendo que agora, na nova nomenclatura, é aplicador ABA, em vez do AT. Então, por exemplo, o supervisor, agora ele é coordenador, e o coordenador é supervisor devido à nova nomenclatura da associação. Então, a gente usa aplicador ABA em vez de AT. Então, por exemplo, tem pais que eles acabam vendo como um cuidador. E, na verdade, o aplicador, ele não é cuidador. Ele está ali para poder aplicar um programa, para poder aplicar a ciência. Ele não está ali. Então, assim, o aplicador ABA, ele é uma sombra. Então, estou numa sala de aula, se está dentro da escola, por exemplo, quem é a referência da criança? É o professor regente. Exatamente. É ele que vai direcionar, é ele que vai passar as atividades. Então, aquele aplicador, ele vai estar ali para dar o suporte. Pedro, a atividade é assim, a criança não fez, a professora propôs de uma forma diferente. Pedro, olha, se você pegar no lápis, não fez. No terceiro, vem o aplicador e direciona para essa atividade ser efetiva. No momento do intervalo, a questão da socialização, No mundo de várias Bob, outras né? questões. Porque até a escola não está preparada, né, Cíntia? Tá bem... Hoje A em dia tem escola algumas trata escolas o que AT buscam. como babá da criança, não é? Na clínica, a gente tem, todas as vezes, quando acontece algo referente a uma escola, referente ao pai, a gente explica todas as funções. Então, por exemplo, quem é esse aplicador ABA? Não é ele, esse professor, vou tomar um cafezinho aqui e já volto. Não, não é. Se você quiser, você vai chamar, porque ele não é funcionário da escola. Sim. Né? Então, assim, tem que entender que ele está ali para poder acompanhar aquele paciente, aquele aluno. Então, o restante é a escola que se vire. Que se precisa trocar, não é ele que vai trocar. Quem vai trocar é alguma pessoa da escola. Sim. Então, ele está ali para poder executar a parte técnica, não a parte do cuidado. Agora, é interessante o que você falou, porque as pessoas elas acham que... Muita gente eu já vi também. Eu vou ali no mercado, ele tem na terapia. Larga o filho também, porque eu acho que o pai tem que estar perto também, como você falou. Transformar em um auxiliar, né? Já aconteceu, vezes, fala assim, o psicólogo está aqui, eu posso... Não, a pessoa tem que estar junto, porque ele está outras funções. Mas, Cíntia, assim, você, como já falou, você concorda que tem que, regredir, não. Então, por exemplo, assim, tá em tratamento, cortar um tratamento, já aconteceu os convênios fazem isso, eles chegam, já aconteceu na sua clínica, falar, esse paciente não está mais coberto. E aí você não entra numa certa tristeza, fala, meu Deus, o que vai acontecer com essa criança? Até quando aconteceu, eu não pensei nem na minha clínica em primeiro lugar, eu pensei nas famílias, aí eu pensei depois nos meus prestadores, porque eles ficaram desesperados. Cíntia, pelo amor de Deus, eu tenho aluguel para pagar, sou eu que sustento meu filho, sou eu que... E como vai trabalhar assim? E aí depois eu falei, gente, eu tenho tantas famílias, tanto pais como profissionais que dependem ali da minha empresa, e aquilo pesa um pouco pra gente. Mexeu então, com você, não mexeu? Se mexeu. Eu estava 2 dias antes de ganhar meu filho. Tá vendo? Veio antes. A criança nasceu. Mas assim, você sentiu, por exemplo, você falou... E aí você pensa muito na criança, meu Deus, como ela vai conseguir? Crianças com o aplicador na escola, sem aplicador, dá um desespero. Eu me coloquei no lugar dessas pessoas, né? Só que, de novo, eu falei, o ruim
foram vocês. E o Gé falou pra mim, né, Gé, agora você vai falar que o ruim não é a Cíntia, né? Não, não é assim. A culpa não é das estrelas, a culpa não é das estrelas nem da Cíntia. A culpa é de quem? Vamos dar a culpa de quem é certa, por favor? Que é até bacana, Gé, falar daquela questão da lei também, né? Porque o plano, ele acaba não liberando a terapia em ambiente externo, que é aquilo que a gente pontuou. Sim. Porque ele entende que a escola ali é uma questão de educação e o plano é de saúde. Então, ele não libera a terapia, porque saiu uma normativa agora da ANS e tudo. E aí tem a questão da lei que a gente estava discutindo anteriormente, que é a Berenice Piana. Sim. Porque eu falei, a culpa não é das estrelas e nem da Cíntia. É de alguém, certo? E o que acontece, né? A lei da Berenice Piana é de 2012, né? Então, tudo é muito recente, né? E, ao mesmo tempo, posterior à lei da Berenice Piana, veio a lei dos deficientes. E a lei dos deficientes veio em 2015. Sim. Quando veio a lei dos deficientes, os autistas foram classificados como deficientes, né? Então, ele tem um tratamento diferenciado, né? E isso, aí a gente estava conversando sobre esse tipo de aplicação. Quando houve a alteração da lei de planos de saúde, a 9.656, com a alteração que foi a 14.454... Só ele, né? Pra saber o número. Eles colocaram o parágrafo 13º e no parágrafo 13º teve o inciso 1º. O inciso 1º, quando colocou as notas técnicas, então, assim, não está no rol, o plano de saúde fala, não vou dar. Né? A priori, para o pai, ele entra em desespero, né? Fala, poxa, você não vai dar esse atendimento para o meu filho, mas o meu amigo tem. Aí você acaba conversando com algum, vamos dizer assim, um profissional, ele fala, não, mas tem uma nota técnica que fala. A nota técnica fala que o atendimento do psicopedagogo, ele tem respaldo científico. Até que a gente ganhou, né? Sim. Se ele tem um respaldo científico, você tem que indicar a nota técnica, porque a gente fala, a justiça, o próprio símbolo dela mostra que ela é cega, né? Ela é cega, ela segura uma balança, né? A espada para impor o respeito. Então, você tem que mostrar para o aplicador da lei, que é o juiz, que existe uma nota técnica, né? E acredito que a nota técnica que foi utilizada é do Rio Grande do Sul, que lá, vamos dizer assim, a gente tem quase um sistema perfeito, né? Principalmente na parte de saúde pública, né? Então, o atendimento da ciência abo multidisciplinar lá é um pouco, vamos dizer assim, é melhor do que São Paulo, que São Paulo é direcionado para o CAPS na parte pública. Então, para as clínicas, eu acabo até falando para os pais, eu falo, vocês têm que trabalhar junto comigo, que aí não é cobrar a clínica para que atenda o filho, é cobrar a clínica para ver se o convênio fez a liberação. Então, por que eu sempre reforço muito para os pais, e aí eles acabam, acho que, importunando um pouco, falando, houve liberação? Mas simplesmente para que haja justificativa para o cumprimento da liminar. Então, a gente pede a multa hoje, que a gente fala, né? A multa diária, que é a multa astrente, para que force o convênio ainda mais a aplicar. Porque se vamos dizer assim, a criança, né, o autista, ele regride no tratamento. E aquilo, que nem a doutora estava falando, o cérebro, ele tem essa certa elasticidade. Se ele é diagnosticado antes dos 3 anos... Até na classificação da CID, ele entra na CID F840, que é o infantil. Ainda tem essa? Mudou algumas, né? Depois dos 3 anos, ele é F84.1, que ele é autismo atípico, que pode ser, vamos dizer assim, adolescente, mais velho, né? E se você tem essa descontinuidade do tratamento, pode haver a regressão. Que é isso que você não quer como clínica, né? Então, a liminar, ela exige, sim, principalmente por isso, porque há uma emergência, né? E há um fato que, se ele for perder, isso vai gerar sérios prejuízos para ele. Então, para não ferir a dignidade dele, é concedida a liminar. E aí até que eu peço para que fique mandando e-mail para a clínica, porque as operadoras, elas não respondem. Nunca. As operadoras, o máximo que elas acabam falando é entre em contato com o seu advogado. Ou entre advogado com a sua clínica. Então, a clínica, ela acaba sendo, vamos dizer assim, essa porta de comunicação para que você consiga demonstrar no processo até a necessidade da implicação da multa diária. Sim. E a multa, ela tem que ser proporcional e razoável.
Então, um tratamento hoje, que até a gente estava comentando antes, né, doutor, um tratamento acaba sendo o quê? Uns 10, 14 mil. Para mais, Pra mais. dependendo da carga horária da criança. Né? Então, a multa ela não pode ser menos do que 14 mil. Vamos dizer assim, num mês, né? Seria num mês. Então, tem que ter esse tempo, tem que falar o valor da multa para que o plano sinta isso e dê o tratamento. Porque se for irrisório o tratamento, o plano não vai cumprir. Sim. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta, que daqui a pouco eu vou vir para a Paula, que vai conectar aqui. Ô Jefferson, porque quando a gente fala assim, eu vou contratar um advogado para a clínica. Para a clínica? Não, para processar o convênio. Vou deixar um rim. A pessoa já tem essa noção. E muitos não vão buscar ajuda, não é, Paula? Não é, Cíntia? Porque a Cíntia, acho que você vê muitos casos. Você também vê muitos pais lá que foram atrás de liminar na sua clínica, né? A gente, enquanto clínica, deixa isso muito livre para a família, porque isso é algo muito pessoal, né? Então, assim, eu não posso falar, olha, judicializa. Agora, como convivência, eu falo, processa. Porque isso é muito particular de cada família. Então, assim, tem família que eu vou fazer uma denúncia na INSS, eu vou abrir ouvidoria, porque em vez de procurar um advogado. Então, a gente tem que ser muito imparcial enquanto clínica. Eu não posso falar, não, vai lá e aponta, assim, porque... Os pais também dentro, há um sentimento, às vezes, de um pânico, né? Daí, às vezes, tem que vir uma pessoa mais tranquila, um advogado, ou realmente uma clínica, e falar, calma, vamos analisar. Preciso deixar um rim para poder entrar em ação contra o convênio? Porque é uma pergunta que é necessária fazer. Concorda? Porque assim, eu vou contratar advogado. Lá no grupo, a primeira... É caro. Eu só caro no trabalho, eu só acho que você só vai ter que ter paciência, porque vai ser uma luta muito árdua, vai ser morosa. Sim. A liminar, ela vai ocorrer, né? Na maioria dos casos, vamos dizer assim, ela ocorre. Só se for um tratamento eletivo, e se for um tratamento eletivo, não vai ter liminar, né? Mas agora, um tratamento, no caso, para autistas, se tiver a perda do tratamento em si, vai ver a descontinuidade da evolução dele, que até quando eu vou entrar com a ação, que eu vou pedir liminar, eu peço que, vamos dizer assim, a mãe ou o pai com quem eu esteja tratando, peça para a clínica o relatório dos psicólogos. E vocês estão prontos, né? A oferecer. Porque esse é um dos principais relatórios assim que o juiz vai olhar. Então, ele vai olhar aquele relatório e falar, poxa, essa criança, ela está num tratamento já há 4 anos, há 3 anos, e ela já está tendo uma evolução. E aí eu peço o relatório médico também. No relatório médico vem constando até os tratamentos que a clínica já noticiou. Então, o juiz vai, poxa, se eu descontinuar isso, vai haver uma regressão. Então, eu vou dar liminar. Então, ele dá liminar, ele fala que se o plano não cumprir, ele coloca um determinado prazo, daqui 5 dias, né, para que o plano restabeleça o tratamento. E o plano, ou ele restabelece o tratamento, se ele não restabelecer, aí é onde que eu peticiono novamente, aí eu faço os familiares entrarem em contato com a clínica, porque contra o convênio não tem tanta, vamos dizer assim, informação, para pedir a multa diária. E aí, vamos dizer assim, o judiciário pede para o convênio, ou fala, ou vocês estão dando tratamento, ou eu vou colocar multa. E aí, ou restabelece, ou é colocado uma multa. Gé, é uma pergunta que chegou aqui de uma pessoa, daqui a pouco tem uma para você aqui, mas vamos lá. Gé, é o seguinte, você trabalha com o direito da saúde, então você está vendo as causas, mas está perguntando aqui, existe a lei Romeu, Mion... Sim, que fala sobre... É crime discriminar autista, pessoa autista, né? Você também lida com essa... Você também, se precisar, você também trabalha com isso? Porque você está falando de direito da saúde aqui, né? Ela está fazendo que a pergunta de discriminação. A parte vai uma pergunta para você e para você, que a gente estava até começando ali no camarim. Você acha, Gé, também você trabalha com isso, se precisar? Bom, dependendo do caso, sim, eu posso dar uma analisada para ver. Mas a minha especialidade mais é o direito da saúde. Mas também você... Sim, galerinha, então já sabe, tá? Que teve até a lei do Mion, que seria a discriminação na identidade que tem hoje, né? Que é até a classificação do autismo, que é o EF. Mercado, 84. Tem uma questão muito séria, o autismo não tem cara. Não Exato. Exatamente. Diferente, por exemplo, de uma criança com síndrome de Down, que tem as características, uma criança com paralisia cerebral, que por vezes a questão da cadeira de rodas, e o autista, onde que ele entra? Verdade. Porque a gente precisa
precisa, né? Hoje em dia o número está tão alto, a sociedade ela precisa realmente se conscientizar. Porque, por vezes, quantas mães acontece, elas estão na fila preferencial, que tem o símbolo lá, o lacinho colorido, aí vem o de trás, mas por que você está aqui na fila? Sabe o que eu faço? E não é nem, acho que Cíntia, aproveitando... A fila preferencial, eu né? não saio sem isso. Isso aqui, gente, é um crachá, identificação do meu filho. Aqui tá o meu filho. Olha que bonito que ele é. Não é, Cíntia? Esse aqui é o do girassol. O girassol é para todos, né, Cíntia? Deficientes invisíveis. Agora ali é o autista. Ele não sai na rua porque vai falar assim, mas pra que tá na fila? Já tive até gente no mercado que fala assim, que povo folgado. Você tem que andar. Às vezes, verdade. Cíntia, porque eu vou perguntar uma pergunta para você e já vou entrar numa. Tem a gente chama da contenção. Você conhece, claro. Que parece que tá batendo, matando a criança. E na real você tá trazendo ela pra calma. Só que dependendo, daqui a pouco você tem um monte de celular filmando. Né? Percebe, assim, como que é pressionante. Cíntia, quando você vê isso no mercado, uma coisa, você que é da área, como é que você fica? Eu falo assim, que desde quando eu comecei a estudar sobre o autismo, eu nunca mais julguei aquela questão, aquela criança estatelada no chão. Aí você, na época eu nem era mãe, né? E nossa, mas que criança mal educada. Se for um filho meu, nunca... Nossa, nunca então, mais. Principalmente porque, assim, as crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista, elas possuem alterações sensoriais, que é muito confundido com questões comportamentais. Imagina dentro de um supermercado, quando uma criança com autismo ela entra, vem o bip do caixa, o barulho da rodinha, vem a questão do cheiro do peixe, da cândida, da luz. Aí ela não consegue lidar com essa diversidade do ambiente, e aí o que ela faz? Ela vai se jogar no chão, ela vai bater quem está na frente, ela vai derrubar. Nenhum indivíduo com autismo ele tem um comportamento inapropriado do nada. Sempre tem um antecedente. Exatamente. Você interfere na escola? Por exemplo, se um estranho fizer uma contenção, porque eu não deixo. Tem que ser alguém preparado, ou o próprio aplicador ABA. Você deve ter pacientes... Tem que ter orientação na parte escolar. Você vai até uma escola se precisar? Sim, nós vamos. Tanto você que tem cara assim, mesmo, Cíntia, de que vai mesmo. Tem que ir. A gente tem um trabalho também ali na clínica que a gente faz palestras nas escolas. Escolas públicas, a gente vai vou te chamar para a escola do meu filho, você vai? Sim, nós vamos voluntariamente. A gente tem uma equipe de formação onde nós instruímos realmente. Porque, por vezes, tem profissionais da área pública que eles não têm recursos. Às vezes, não tem como pagar um curso, pagar uma formação. A gente vai para, pelo menos, como lidar com situações um pouco mais difíceis, como realmente direcionar, de repente, numa situação onde a criança... Porque, quando a gente estava falando daquela questão da lei Berenice Piana, os pais, eles não fazem valer a lei, por quê? Como que eu vou processar uma escola onde o meu filho está estudando? Então, por vezes... que tem um grande medo, né? Dos Medo, pais falarem que está meu filho vai ser discriminado. Como vai ser tratado depois, né? No dia que eu tive que ir na escola, eu levei até o GE. Não pela escola, mas por causa que também, vocês vão entender, tem pais, né, Paulinha? Sim. Tem pais que, na escola... que os pais dos filhos são típicos até a página 2, porque Sim. hoje, pra mim, você também é assim, Cíntia, o olhar clínico não é mais o mesmo. Você vai numa festinha de aniversário, acabou. Ali, eu já falo, né? Já tem isso também, Cíntia. Mas perdeu. até o familiar, às vezes a minha mãe, meu marido, dá uma olhada ali. Então, aí às vezes vem alguma pessoa assim da família, aquele ali, você não tá achando? Falei, gente, aqui eu estou como familiar, eu não sou terapeuta. O que você acha? Não, mas você entra numa festa, a dança das cadeiras, fala, olha ali. Mas, Paulinha, tem muito preconceito de pais de filhos típicos. Sim. E um dos relatos lá no grupo é esse. Sim. Você pode explicar um pouquinho? Sim. O que nós sempre falamos é assim, a criança, ela é pura. Né? A criança ela não tem maldade, né? A maldade geralmente está no adulto, né? Então, geralmente, quando a gente vê algum ato de discriminação, né? Isso a criança aprendeu em algum lugar, né? Então, assim, quando eu vejo esse ato de discriminar, né? Eu não acho que é da criança, né? Eu acho que um adulto está envolvido, né? Porque já aconteceu com meu filho eu lembro que eu estava perto da minha casa e passou um menininho e falou para o pai, pai, aquele menino ali, ele é doido, ele é da minha sala, né? E aí o pai, na mesma hora, o pai já chamou atenção, porque eu vi, né? Então, assim, ele fez certo, né? Mas tem muitos pais que não,
que julga também. Ó, sai de perto desse menino porque ele vai te machucar. Ó, não fica aí perto não, porque ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, assim, é dos pais procurar informação. Como eu vou poder acolher aquela criança, até mesmo a família. Porque para os pais, eu ouvi de uma criança, né? Mas dói do mesmo jeito. Paula, fiquei conversando muito com ele, agora quero você. Sim. Claro que eu vou voltar, que tem umas perguntas aqui. No chat tá bombando aqui de pergunta. Tem uma aqui que eu vou ler daqui a pouco e vai responder. Sim, Paula, fala um pouco da ONG. Já falou 500, mas você falou que foi fundada. Sim. Onde é a sede? Não tem sede. O que você está fazendo? Sim. Fiquei sabendo de uma sala sensorial. É sensorial? E tem tratamentos lá também? Tem. Que eu vou chegar numa pergunta para você, que até a gente está falando no camarim, que nem tudo é plano de saúde. Sim. Porque não tem direito para pagar um plano de saúde. Como é que faz? Porque a gente está aqui falando do plano de saúde, da liminar, tá? E segura essa perguntinha aí, Cíntia, que você vai me responder daqui a pouco. Por que não tem? Né? Temos um anjo aqui que nos ajuda. Né? Tenho certeza também na sua clínica, alguma coisinha você faz também, Cíntia. A gente tem a parte social. Eu sabia. Ele também tem a parte social. Sim. Todos têm que ter uma parte social. Mas ainda é pouco, né? Então segura aí, ó. A gente não precisa ficar divulgando, né? Olha, nem há necessidade. Nem há necessidade. Eu acho que às vezes precisa, para pessoas tomarem consciência, mas não no sentido de merchandising, no sentido de conscientização. De conscientização. Paula, o que você faz para esses paizinhos, mãezinhas, vozinhas, vozinhos, tiozinhos, então, que não tem um convênio? Sim, o nosso grupo, como eu falei, é um grupo de acolhimento mesmo. Né? Então, é um grupo para direcionar, para acolher, para amparar. Né? Então, assim, hoje nós temos vários projetos, né, que você conhece. Imagina. Né? Então, assim, e nós estamos o tempo todo sempre fazendo alguma coisa para a família. Tudo que nós fazemos é voltado para a família. Né? Porque, assim, querendo ou não, sempre quando uma família recebe o diagnóstico, o foco é na pessoa com autismo. Né? Mas tem aquele irmão, né? Tem aquela mãe que muitas das vezes para de se cuidar para ficar com o filho, para se dedicar. Tem muito pai, né? No caso do meu esposo mesmo, ele teve que abrir mão da profissão dele para ficar com o meu filho, porque foi algo que nós acordamos, né? Para ele poder cuidar do meu filho, com certeza, né? E, então, assim, é algo que foi combinado entre nós, mas é algo que não é algo que ele quis, né? Não é algo que ele sonhou, né? É algo que o momento fez, né? Nós tivemos que escolher isso. Né? Então, assim, essa preocupação com a família é muito importante. A Cíntia falou uma coisa, a gente deixa de ser a gente. Isso Exatamente. É um fato. Eu, depois de muitos anos, agora eu estou voltando a ter meu programa, estudando, tendo minha carreira de volta, porque até então era eles. E é um fato que vocês veem todo dia. Certo? E vive em função, respira autismo. Sim, porque... A gente fala para os pais, gente, não tem, às vezes, sai um pouquinho, às vezes não fica focado só em grupo de autismo, não tem dinheiro para ir comer uma pizza, vai dar uma volta numa praça, falem de outros assuntos, conversem com outras pessoas. Cíntia, porque eu falo uma coisa, cansa. Sim, cansa, é puxado demais. Cansa, tem hora que eu olho assim... Eu quero olhar para os meus filhos assim, crianças. Porque a gente transforma as crianças em autistas. Não como se o autismo fosse tudo. E isso é uma coisa que pesa, né, Paula? Mas lá no grupo, até isso. Você vai falando, nós sempre estamos juntos, sempre estamos fazendo evento. Esse ano mesmo foi um ano de muitos eventos. Nós levamos eles nos parque aquático, 2 parques aquáticos. Levamos no circo, Patati Patatá. Cinema. 2 vezes. O cinema, nós temos uma parceria com o Centerplex, né? Que é onde acontece todo final do mês, aliás, agora é todo começo do mês, é a sessão azul. Então, onde a sessão é totalmente adaptada para eles, o som mais baixo, a luz mais baixa. Então, assim, é algo que eles ficam do jeito que eles querem, né? E mesmo, mesmo assim, sendo evento para familiar de autista, a única coisa que nós queremos ali é que eles não sejam julgados.
Né? Então, assim, ninguém vai ficar falando de autismo só porque está no evento de autista, tá brincando, né? Exatamente, eles vão lá para não ser discriminado. Né? Porque senão vira o assunto principal. A gente come autismo, dorme autismo, cansa, tem uma hora que você só... Não é, Paulo? Agora, vou falar agora, que agora vou fazer e vai voltar pra Cíntia. Agora, na cidade de Suzano, tem uma sala, como chama isso? É sala o quê? Então, essa sala é uma sala multidisciplinar. Ela nasceu, assim, faz 2 semanas. Ela tá muito crua ainda, né? Nós inauguramos ela, porém, nós estamos em busca de profissionais. Né? Nós conseguimos o espaço cedido pela Prefeitura de Suzano, conseguimos, né, móveis, alguns equipamentos, ainda tem bastante coisa que falta, mas assim, a mão de obra nós estamos em busca, já fui em algumas faculdades, já consegui parcerias de profissionais. Ela não para. E de alunos, né, de estágio, né? Então, o pessoal precisa comprovar a carga, né, de horas, né? Complementares, nós conseguimos, eles conseguem fazer lá, né, acompanhado com o profissional, e também o estágio, né? Isso tudo está sendo acertado ainda. Você acha que eu podia pedir para alguém ajudar? Já aproveita. Olha, não é pedindo, Cíntia, mas eu acho que é legal, viu, Sim, Cíntia? já aproveita. Pensa no assunto? Esse sonho surgiu da necessidade do grupo mesmo. Porque, assim, tem muitos que têm convênio, mas tem muitos que não têm. Né? Tem muitos que nunca tiveram tratamento. Acesso nenhum. Exatamente. Então, assim, esse projeto é somente para quem não tem nada de atendimento. Nada. Perfeito. Né? E são para todos os autistas de Suzano, né? Sem exceção. Tem que ter o diagnóstico fechado e não está fazendo nada de atendimento. O grupo é só para Suzano? Por exemplo, eu de Mogi, eu posso, de repente, encaminhar alguma mãe? Deve. Não, então, o pai, é a mãe. É assim, como nós temos uma parceria com a prefeitura, esse tipo de projeto é somente para os moradores de Suzano. Nós temos o projeto aberto, que assim, chama Brincoterapia, que acontece toda segunda no Paulo Portela também. Né? Nós levamos eles para brincar. Hoje tem voluntários da faculdade que direcionam a brincadeira. Né? Tem voluntários de Muay Thai que dão Muay Thai para os pais. Tem voluntários de Zumba que dão as danças para as mães. Gente, então, assim, é um momento que a gente sai ali daquele momento de... Até, assim, esquece um pouco do autismo. Mas né? sabe que eu te Vive admiro, ali Paula, a brincadeira. Paula, sabe que eu te admiro? Porque, assim, você trabalha, você é mãe. E, assim, é Páscoa, é Natal, é não sei o quê, 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 é não sei o quê. E, assim, sem nunca fazer um marketing. Eu fico, assim, feliz. Né? Então, porque, assim, essa necessidade surgiu da falta de convite mesmo, né? Família de autistas sabe, nós não somos convidados para festa, gente. Aniversário, né? É muito raro. Eu tenho algumas amigas que eu posso contar, acho que em uma mão. Ou seja, por isso que eu te chamei, Paula. É muito raro, né? Você está dando um relato de vivência. Sim. Por exemplo, sai da clínica, é um ser humano, uma família que está ali. E essa família, às vezes, fica barrada no final de semana em casa, por quê? Quem vai chamar? Ninguém. Vai chamar? Primeiro, até os pais falam, ai meu Deus, vou ter que sair. Até o próprio pai já vê. Muitos pais acabam, né, se isolando. Exatamente. Os pais se isolam mais, né? Sim, até. Aqui, ó, o Gé. Esse é o intuito do grupo, né? Os pais não se isolarem, os pais aceitarem, né, o diagnóstico e verem que no grupo tem pessoas iguais a eles, que estão no mesmo barco. Então, assim, o intuito do grupo é exatamente esse, né? É trazer eles para esse mundo de alegria também, né? Não romantizando o autismo, porque, como eu falei, né? O meu é nível 3 de suporte. Então, assim, não tem nada de romântico, gente. São várias crises, né? Tem dia que ele tá legal, tem dia que não tá. Mas, assim, não dá também pra gente ficar chorando o tempo todo. Então, assim, poxa vida, ai, meu filho é autista, meu Deus, nossa, não. Eu sempre falo assim, como eu falei lá atrás, né? Eu chorei 15 dias, direto mesmo, e depois eu troquei o luto, né? Porque nós temos esse luto. Pela luta. Né? Sim, não, isso então, é fato. Assim, isso é eu fato. penso em todos. Hoje, o meu filho, graças a Deus, ele tem convênio, mas... mais de 50% do grupo não tem. Então, o foco são eles. E outra coisa importante também, Altair, são os jovens, né? E são os adultos do grupo, né? Porque eles são autistas. E aí?
né, não tem atendimento. Esquece do adulto e do jovem. Exatamente. Agora, se a gente observar, a gente está com um olhar muito mais apurado. A gente está com um Sim. grupo de adolescentes. Já Eu tá, também. já tá. Sim, porque eles estão crescendo. Então, sim, E as clínicas totalmente, às vezes, igual a gente tem uma unidade A que é só para os bolinha, adolescentes. o É cavalinho. bolinha, cheio de florzinha. Sim. E aí fica ruim que a gente acaba infantilizando. Sim. Olha, Pode falar. eu vou só finalizar que você falou de grupo de adolescente, achei muito importante. Nós também fizemos um grupo de adolescente recentemente. Sabia. Temos um grupo de pais de adolescentes. Preciso até Eu te vou. incluir. Porque nós sempre fazemos eventos, né? Sempre estamos juntos. E tem autistas que lá de trás, né, nós percebemos a ausência deles, né? Sumiram. E aí, aquela preocupação de o que está acontecendo, eles estão se isolando, estão sofrendo bullying na escola, eles estão ficando em depressão, principalmente os que entendem, né? Porque, assim, o meu é um bebê. Então, assim, se alguém discriminar ele, vai doer mais em mim, muito mais em mim, né? Ele não vai entender. Mas o autista que entende, ele sofre, né? Ele começa a se perguntar o porquê dessa diferença, porque ele acha que ele é diferente, né? Porque ele é julgado por isso. Então, nós estamos com esse grupo de pais de adolescentes. Então, uma vez por mês, nós nos reunimos para trocar, né, informações. E tem muitas coisas que é legal, né? Às vezes é só um desabafo. Às vezes aquela mãe, aquele Nesse pai caso, é só grupo de precisa de apoio um mesmo, desabafo. né? É um grupo de apoio. Não me peça pra desabafar. Mas, ó, eu vou falar uma coisa pra Legal. vocês. Só uma pergunta que eu achei muito pertinente aqui pra gente poder finalizar. Já foi 1h30, acredita? Já? Ai, que tristeza. Ó, por exemplo, você fala, ó... Fazer a parte 2. Por exemplo, tem. Vocês viriam? Com o maior prazer? Opa! Então, aqui, ó, por exemplo, o Messi. O Messi é autista? Ou foi descartado? Foi descartado, que muitas pessoas acabam Mas ele apontando tem ali Messi. uma afeição ali de alguma coisa. É que se a gente parar para pensar, por exemplo, eu vou fazer 41 anos. Na minha sala, quando eu estudava ali, a gente olhava, tinha uma pessoa diferente, uma pessoa mais quieta, aquela pessoa que era um pouco focada, que era diferente dos demais, só não tinha o diagnóstico. Eu acho que todos vocês aqui, se a gente parar para observar lá no nosso... Quando nós estudávamos, desculpa, que eu tinha. tenho 20, eu não Não é desse tempo. Então, assim, é algo que... Aí, hoje em dia, todo mundo está se denominando autista, né? Então, tem até aquela questão do capacitismo, que muitas pessoas apontam, tem aquela questão, nossa, para de ser autismo. O que é capacitismo? E porque hoje em dia está se usando muito esse termo de capacitista. Então, isso é muito grave, toda hora em rede social, e todo mundo... Até que você estava apontando aquela questão da Letícia Sabatella. Eu ia falar isso agora, da Letícia Sabatella. É. Ela sim foi laudada, né? Ela sim foi laudada. Então, assim, dela. E quando, a partir do momento que a pessoa tem um laudo, várias coisas na vida dela começam a ter sentido. Isso. E se ela fosse diagnosticada lá atrás, com certeza o sofrimento dela seria muito menor no decorrer do desenvolvimento dela. Cíntia, TDAH e TEA, qual a diferença principal? A diferença é porque, assim, o que acontece, gente? Por vezes, o autismo é uma ervilha dentro das comorbidades. Sim. Por exemplo, o autista, ele pode ter TDAH, TOD. ele pode ter o TOD, ele pode ter um distúrbio do sono, ele pode ter a questão de um transtorno alimentar, ele pode ter uma disfunção de integração sensorial. E isso, às vezes, engloba, por exemplo, o autismo em si, super tranquilo. A questão são as comorbidades que acabam vindo, né? Sim. Então, o TDAH tem aquela questão de se colocar no lugar do outro, já o TEA, a pessoa com TEA já não tem. Então, tem algumas questões... O TDAH tem a sofrência, né? Aquela coisa. Tudo né? eu. Mas o TDAH entra no espectro ou não? Ou é Não, outra coisa? é outra coisa. Eu posso ser TEA e ter o TDAH. Pode ser os dois. Pode ter os dois. Porém, é só o TDAH Sim. ou o TDA, né? Que às vezes tem pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção, mas não tem a hiperatividade. Sim. Então, assim, tem essas que são diagnósticos distintos. Mas dentro da comorbidade do autismo, pode ter sim essa relação do É que TDAH. você falou uma coisa, Letícia Sabatella, que ficou muito na minha cabeça. Se tivesse sido diagnosticado antes... Mas também naquela época não tinha nada disso, né? Um ABA... uma avaliação neuropsicológica. Era o pediatra, né, Gé? Era o pediatra chegava e falava, dor de barriga.
Não é? Seu filho Acho que é o que é Peralta. recente isso, Cíntia. Seu filho é Esses arteiro. tratamentos, 10 anos, É. mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos. Essa coisa de realmente olhar para o autismo, é o quê? Uns 10 anos, não é? Eu acho que o boom mesmo, assim, se a gente parar para observar, em torno de uns 5 anos para cá. Então- Foi o boom, assim, exatamente. o tratamento, as clínicas, assim, Sim. se a aba, E toda a até intervenção. Ver que é. E aí, Uhum. e aí para concluir, que eu Pessoas, tenho um assim, né? minutinho, a saúde pública. Lembra que a gente comentou ali? Eu quero que você fale disso. Sabe que eu agora viu que... A gente observa Né? que o autismo é uma questão de saúde pública. Então, assim, o governo ele tem que fazer algo. Porque Exatamente. é o que nós estávamos conversando anteriormente. Se a gente parar para pegar uma criança que tem a chance em relação ao tratamento e a criança que nunca teve, ela tem um déficit imenso referente ao tratamento. Sim. Então, assim, o governo precisa parar e pensar o que eu vou fazer em termos de intervenção no meu município, igual agora a gente, no ano que vem, vai inaugurar a clínica escola, só que, porém, se a gente parar, até 500 crianças que eles pontuam, só que a gente tem uma demanda muito grande. Gigantesco. Maior do que- Gigantesca. Que 500 não dá conta. Todas as clínicas com fila de espera, isso com tratamento privado. Imagina uma clínica que vai ser pública também. Tem muitas questões que a gente precisaria mais e mais. A gente Porque precisa de hoje, profissionais mais sem essas capacitados. clínicas, todas elas são direcionadas para o CAPS, né, doutora? Sim. Sim, hoje em dia o tratamento e o CAPS não consegue, Não consegue. por exemplo, Não. o CAPS E ele tem trata uma tudo, terapeuta né? ocupacional Sim. para quantidade. 500 mil. A terapeuta vem. Atendimento próximo. Não é uma coisa diferenciada. Eu vou comentar aqui os comentários, assim, Paulinho e Cíntia estão bombando. Aprender a praticar, né? Meu sobrinho o Flávio Marco falou, e a melhor coisa que podemos fazer por ele é aprender. Eu acho que nós temos que aprender também. Exatamente. Eu aprendi comigo. Porque, assim, e outra, vocês vão concordar, não existe mais. Hoje é teto de vidro, né? Porque, assim, a probabilidade de você ter um filho na família, ou um primo, ou um sobrinho, hoje aumentou muito mais, né? Exatamente. Ah, não é comigo. Não existe mais isso, né, Não gente? existe. Não, né? Eu fui mãe agora com 40 anos e a gente fica com receio. 25, Cíntia. Então, você fala, fica preocupado com o meu bebê. Eu falei, gente, essa criança está demorando para olhar. Ainda mais a gente, por saber demais, é horrível. Então, se você fica, meu bebê está demorando para olhar, ele está demorando para estabelecer. Mas tá tudo bem? O contato, não, tá super bem. Tá com contato visual, a questão do sorriso social. Então, tem toda essa parte. Só que a gente fica o tempo todo assim, nossa... Todo mundo hoje em dia, né? Sim. Então, assim, a prevalência para mulheres, porque as mulheres estão deixando para ser mães mais velhas. Isso também propicia, não é? Sim, isso é uma predisposição, um fator. Existem estudos que apontam a idade paterna. Então, assim, pais mais velhos. Então, existem estudos que apontam o uso do ácido valproico, que é a questão Legal. que é usado na parte de esquizofrenia. Então, existem qualquer questão que aquele bebê ainda está em período de formação, ocorreu, de repente, uma diabetes gestacional, uma prematuridade, uma toxoplasmose, independente do que, esse cérebro que está em formação, ele já tem uma predisposição. A criança ela já nasce autista. Não existe essa questão que, às vezes, associa, gente, Ao vacina, ambiente, caiu por ao terra, ambiente. ao ambiente. Então, o que acontece é a questão da poda neural, que ocorre ali mais ou menos há 1 ano e meio, 2 anos, onde aquela criança, ela tinha todas as habilidades e ela começa a parar aquilo que realmente ela estava fazendo. Então, assim, não é deles associar uma febre, associar uma vacina, e isso já foi descartado pela ciência. Então, o que tem que entender é que geneticamente isso já estava programado para acontecer. Certo. Só que, assim, independente eu tenho um caso lá de gêmeos que a gente atende. Começou a apresentar os sinais de alarme, só que daí a mãe já iniciou a intervenção, porque eles não tinham passado pela primeira poda. Porque o que acontece? Se eles passam pela poda e ocorre a regressão, pode, devido à intervenção e esse cérebro está ali em transformação da neuroplasticidade, a chance de defasagem dessa criança vai ser muito menor, porque ela já estava numa intervenção. Sim. Muito legal. E, Cíntia, eu vou trazer aqui no podcast, porque a gente está falando hoje do TEA, só que eu quero trazer um neuro, um psiquiatra, para falar das comorbidades, que se prejudicam tanto a vida quanto... Porque eu sou totalmente contra a romantização de qualquer coisa. Sim.
amar um transtorno, isso é masoquismo pra mim, eu acho que não é bem por aí. É difícil. Muito. Então, assim, eu acho assim que tem que trazer. Então, eu vou trazer assim para trabalhar as comorbidades. Que você, clínica, Cíntia, vê na clínica que as comorbidades prejudicam muito mais até do que o próprio TEA, não é? Ó, tem aqui o Pedro Muniz, um grande abraço, Pedro Muniz. Daniela Sass, fazendo diferença na vida de nossas crianças. Para Cíntia. Jefferson, muito bom o seu momento. Vou lhe procurar. Ah! Muito bem, Jé. Faça a diferença. Nós precisamos de você. As pessoas precisam entender, Jefferson, que o seu trabalho é muito digno, porque você vai dar a lei, você vai impor a lei para que possa, não é, Paulinha? Não é? Exatamente. Ó, Tereza, minha sogra linda, obrigado, amo minha sogra de paixão, Marlene Santos, que orgulho da nossa presidente Paulinha. Marlene, um beijo pra você, tá? Eric Nascimento, Paulinha, te amo. Tá, um Paulinha daqui. Sheila, podcast maravilhoso. Aba efetivo também para adultos e adolescentes? O aba? Sim, aba até para marido, gente. Olha. Começa a aplicar aba em casa para ver se não funciona. Ai, que lindo. Viu, Carol? Agora aplica a aba, Carol. Aplica a aba, Carol. Aba é vida, Ó, gente. olha, você ganhou uma amiga agora, viu? Disciplinar também. Sim, você ganhou uma amiga agora. Se eu for aplicar, eu levo na cara. Para, não, fica quieto. Mesmo com a liminar, os convênios não compreendem bastante. Ana Paula de Oliveira, 15 horas semanais no mínimo. Depende do médico, né, gente? É 15 Não é- no mínimo, né? Ela fez a pergunta, mas assim, mas menos só se tiver um. Ou também É porque casos de menos. para ter efetividade, né? Os estudos apontam que é no mínimo 15, máximo 40. Ana Paula de Oliveira, presta atenção na explicação. Então, eles acham que no mínimo tem que ser 15. No mínimo 15 horas para ter efetividade. Mas, por exemplo, o da escola, o aplicador, no mínimo são 26 horas. Você está falando 26 mais 15? É que na escola depende do nível de suporte da criança, depende da necessidade. Tem aplicador, por exemplo, que vai 2 vezes na semana. E aquele que vai todo dia? E tem a questão dos que vão todo dia, dependendo Sim. do nível de suporte ali da criança. Então, por exemplo, você fala 15 para mais essa carga do aplicador. É que é difícil falar assim, é que depende de cada caso, né? Cada Porque caso tem é um crianças que às vezes 15 horas é até muito. Só que tem crianças Crianças às que vezes, 15 horas não é 10 nada. Não é nada. Tem crianças que acabam fazendo 10 horas Eu e faz surte um 57 resultado. por semana. Nossa, gente. Né? Porque ele tem a T, ele tem a psicologia, tem a é assim, a vida desse menino. Tanto é que agora eu estou decidindo que ele tem uns momentos de criança. Porque senão vive. Sidney, muito obrigado pelo podcast. Parabéns a todos. Agradeçam, gente. É o Sidney. Obrigada, É meu pai. É seu pai! É seu Sidney! Parabéns! Nossa, recebeu um elogio disso, seu Sidney. Muito obrigado. De Jacareí, Meu ele tá? pai, eu queria fazer assim, meu pai no meu segundo ano de faculdade, meu pai perdeu o trabalho. E aí eu falei, pai, agora eu vou parar de estudar. Porque assim, você perdeu o trabalho, o que eu vou fazer? Mentira. E aí, ele, com o dinheiro que ele recebeu, ele quitou toda a minha faculdade. Mentira! Ai, que lindo, então, eu posso assim, falar, eu Sidney. como pai, eu faria o mesmo. Eu faço assim. Eu sou muito grata. E ele, assim, ele tem um orgulho de mim. Mas até eu tenho. Ele, aqui, ó. assim, ele fala para os amigos, ele fala, então, assim, eu não canso de falar, porque eu sou Nossa. eternamente Ah, grata, muito porque se lindo. hoje eu sou o que eu sou, é graças aos meus pais por Nossa, terem que acreditado em lindo. mim. Olha, Muito lindo. eu falo sempre para meus filhos, podem rodar o mundo inteiro, mas se der a dor de barriga, tá aqui. E é verdade, Cíntia, até Exatamente. hoje você com seus 26 anos, se você precisar, seu pai tá lá, não é? Não faz diferença, não faz? Exatamente, Eu total. falo pros meus filhos. Ivonete Gomes, grupo UFA São Mães Ajudando Mães. Ó, Paulinha. Igor, live maravilhosa, muito esclarecedora. Muito didática ouvimos aqui. E assim, foi para mim foi uma honra. Só quero que, para concluir, começar pela Paula. Diga uma mensagem para dizer adeus e assim, o que você acha que daqui a gente consegue melhorar? Por favor, dessa nossa... Gostaram, gente? Eu achei que foi muito produtivo. Foi sensacional. Eu quero que você me diga, Paula, o que você acha que você tirou daqui hoje e o que você passa para as pessoas. Você pode olhar ali naquela câmera e falar. Ah, sim. Então, realmente foi uma noite de muita informação. Eu agradeço vocês, tá? E com certeza toda a família Azul está aí firme e forte e estão adorando. A mensagem que eu deixo é que, assim, parem de julgar, pessoal. Parem de julgar, né? E parem de limitar os autistas também. Porque os autistas podem fazer o que eles quiserem.
Tá. Eu falo, vamos tirar essa parte. Não existe normal. Não. Não. O normal seu é uma coisa, o meu normal é outro. O que há são pessoas. Sim. Né? E hoje, isso. Damas primeiro, por Lógico, favor, por favor, né? por favor. Cíntia, suas palavras, por favor, e o que você tirou de proveito. Mas antes de tudo, foi fantástico. Te conheci hoje, eu espero que, por você estar também na área, sejamos amigos durante muitos anos. Opa, com certeza. Por favor. E eu gostaria de agradecer, uma honra, né, estar aqui. Eu adoro compartilhar. Assim, quando me chamam, que agora às vezes eu não consigo mais, eu fico um pouco limitada por conta das responsabilidades, por conta da maternidade. E eu sempre, assim, dessa questão do seu projeto, pode contar comigo também. Tá ouvindo, né? Tá ouvindo, gente? Pode contar, que eu fico inteiramente à disposição. Legal. E eu queria que aquilo que eu pontuei no início, o diagnóstico, ele não é o destino. Quem faz o destino somos nós. Como você até pontuou, é menos julgamento. Exatamente. E mais acolhimento que essas Olha, famílias perfeito precisam. isso aí, Má. E assim, eu queria agradecer acima de tudo, porque a Cíntia está aqui representando. Eu não sou nada sem a minha equipe, porque eu tenho uma equipe sensacional, fantástica, da parte administrativa, da parte técnica. Eu tenho 320 pessoas trabalhando comigo hoje, e eu sou muito grata a Deus, que eu falo que todas as vezes eu honro e louvo pela vida de cada pessoa que está ali comigo, porque eles dedicam, eles fazem o melhor, eles buscam. E, acima de tudo, também eu tenho um parceiro imenso, que é o meu esposo, porque se não fosse ele também, eu acho que ele me impulsiona, ele investe, vai estudar, vai buscar. Eu falo que nós estamos com 5 unidades, se não fosse por ele, talvez eu não teria passado da segunda. Essas 5 eu tô em Mogi. Todas em Mogi. E ele me impulsiona, então eu gostaria de agradecer imensamente por ele acreditar realmente, vai lá, investe, que você pode, ele fica nos bastidores ali, então assim, e principalmente pelas famílias, gente, porque eles estão confiando a nós o bem mais precioso na vida, que são os filhos. Sim. Todos aqui acredito que são pais, vocês até sabem o quanto é importante na vida, né, Só cruza o viaduto, Cíntia, para Suzano. Opa, olha Quinta, só, gente, sexta, vamos lá, o que você vamos acha? buscar Aí, uma Cíntia? unidade. Sim. Se tiver um prédio bacana lá. Ah, tem. Inclusive, Vamos o Beto, analisar. meu esposo, ele tem uma imobiliária. O negócio é imobiliário. Opa, Olha, eu já acho o prédio, Cíntia. Olha, fazendo negócio aqui no programa. Sem autorização do meu diretor. Deixa eu te falar uma coisa. Mas assim, muito bonito que você falou mesmo. A gente confia muito na equipe. E a gente tem que ter, porque assim, eu não sou nada. Se eu não tivesse um exército atrás de mim, e eu não seria nada. Então, assim, os profissionais, eles têm que ser assim, eu tiro os meus profissionais da zona de conforto. Então, se a gente vai dar uma palestra, eu pego aquele que nunca falou e eu dou aquela responsabilidade para ele. Olha, esse tema você vai... Daí, se treme na base, faz tudo, chega lá, arrebenta no tema, né? Então, assim, de dar, por exemplo, às vezes tem pessoas que elas precisam de oportunidades para mostrar. É óbvio que nós, da área da saúde e da educação, a gente não faz nada esperando em troca. Mas, se a gente recebe um elogio, é um reforçador para a gente. Sim. Então, assim, um elogio, poxa, que trabalho bacana, olha o que você fez, que legal, você está no caminho certo, olha a evolução dessa criança. Não tem... A nossa equipe lá, ela chora junto a cada avanço da criança, elas compartilham vídeos. E é sensacional, gente. Eu falo assim que o autismo, a partir do momento que você entra, é um caminho sem volta. Sim. Igual que ele falou que foi picado pela mosca azul, E né? assim, Cíntia, sem a romantização, né, Cíntia? É o amor sem a romantização. Você está fazendo uma coisa que é certa. O amor, o acolhimento, mas sem a romantização. Levar a sério. Eu tô emocionado. Agora é você. Você, tira esse advogado de você, mas fale com o coração, porque assim, Gé, você muda vidas também. Num país onde a lei não tem. A lei é cega. A lei é cega. Ele deu, eu nunca tinha parado para pensar. Quando você falou disso, começou a falar que tem a espada, que é justiça, que tem as vendas, porque... Falei, olha, gente. Exatamente. A espada te dá a imposição, né? A força. Sim. Então, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. É um prazer em conhecer a Paula, a Cíntia também, conhecendo hoje. E dizer que, para que todos não se desesperem, se vê uma negativa, se vê que o plano negou o atendimento, ou que descredenciou clínica, ou que rescindiu o contrato,
Tenha calma, tenha paciência, procure o profissional que mais lhe convém, né? Porque, querendo ou não, nós advogados somos igual aos médicos, então você tem que procurar aquele que você tem mais afinidade. Converse com ele, converse com as clínicas não são vilãs, peça para as clínicas fazerem os relatórios, que esses relatórios são extremamente importantes para ingressar com a ação. Os relatórios médicos também. Guardem as guias de liberação. É importante isso. Guardem todas as informações que tenha do tratamento, né? E, querendo ou não, a lei está aí, ela vai proteger todos esses que necessitam da lei. E não há hoje mais uma taxatividade de não há o tratamento, né? Que nem eu falei, as notas técnicas, elas estão aí, que são as notas de apoio do judiciário, que a gente fala, né? As notas técnicas são desenvolvidas pelo Albert Einstein, algumas, então são profissionais que fazem todo o relatório, o estudo científico e colocam, e se há possibilidade, vai ter o tratamento. Então não se desesperem e busquem a devida ajuda. Então, assim, vamos lá, para finalizar. Cíntia, se quiserem te achar, @espaços. Espaco Cíntia Franca. O Cíntia com TH. Lá vai ter as informações. Lá tem as informações, nós temos formações, igual o curso de aplicador ABA, último final de semana. Pedagogo, posso fazer esse curso? Pode. Ótimo. A gente teve agora 96 pessoas na 13ª edição. Parabéns. Então agora a gente vai inaugurar aí o formato online em breve, 100% online. E a gente tem várias formações agora, a partir da semana que vem, workshops relacionados à parte do autismo. A gente vai falar de autismo na vida adulta, de protocolos avaliativos. Me convide, por favor. Vou convidar, vou mandar para o grupo, um preço super acessível para que todo mundo consiga participar. Então, gente, já sabe. Jefferson, seu e-mail, se alguém quer te achar. O meu e-mail, vou colocar o do escritório, né? escritório@juvenaladvogados.com. Meu telefone, vou colocar o telefone de contato do escritório, que é o 11 4746 1315, tem o WhatsApp. Então, quem quiser entrar em contato, vai me encontrar nesses dois. Muito obrigado. Paulinha, se quiser te achar? Sim, @UFASP ou no meu pessoal, @Paulinha União Família Azul. Sobre a sala multidisciplinar, já está disponível no site da Prefeitura, o link para inscrição. É www.prefeituradesuzano.com.br, será? Isso, exatamente. Então, gente, procure se tem essa... E voluntário, se aparecer um voluntário, por favor, apareçam. Por favor. Venham, porque todos da área. Para concluir, eu trouxe um presentinho para cada um. Obrigada. Eu quero que você... todo convidado meu tem esse presentinho do programa, da VEM. Pra Paula, que falta de respeito. Obrigada. E eu espero que para tomar o cafezinho, Obrigado. Isso, espero que vocês gostem. Guardem, que lindo. Entendeu? Para vocês com todo carinho. Que legal. E obrigada. Querem me achar? E sabe o quê? Pode, e sabe o quê? Com K, @podque.com.br. E agradecer também. A Cíntia falou uma coisa que é verdade. Se a gente tiver um parceiro bom do lado, você não acha ninguém. Eu achei. E a gente quebrou muitos paradigmas e a gente prova que, assim, você consegue vencer. Como você falou, sem romantização, com força. E eu termino esse podcast de hoje com uma tristeza, porque estava indo muito bem. Vamos voltar a nos ver. Inclusive, porque eu quero depois entrevistar o espaço, quero conversar. Mas, de qualquer maneira, assim, foi um presente muito bom ter vocês aqui. Carol, obrigado, Carol. Tá aqui. Eu queria agradecer meu esposo. Beto, sem você não estaria aqui também. E os meus 3 filhos, que com eles eu aprendi comigo. Eu também gostaria de agradecer. Agradeça, por favor. Gostaria de agradecer também o meu esposo, porque realmente é uma pessoa que me dá muita força, né? O que ele faz pelos nossos filhos, né? Realmente não é para qualquer um. Ele é um paizão e um excelente marido. E quero agradecer também toda a União Família Azul, né? Porque por trás de mim, né, também tem, né, muitas mães que se doam, que se dedicam. São pessoas muito dedicadas mesmo, que deixam, às vezes, os afazeres de casa para ficar se dedicando, vendendo rifa, pedindo ajuda. Então, assim, quero agradecer a todos vocês, gente.
Quer agradecer alguém também? Agradecer a Carol, né? Por favor, né? Isso. Ela me tava assim, ó. aguenta. E você? Né? Ela me aguenta só 27 anos, né? 27, Tá- junto 27. Uau! Eles têm 32. Como vocês conheceram assim. Agora, assim, você falar que tem 41, Cíntia. Não, a gente se conheceu no piano. Um grande beijo. Obrigado por hoje. E até a semana que vem vamos falar. Coloquei o aparelho agora, tá? Então, assim, até onde a beleza, para muitos é futilidade. Eu trarei o meu especialista e uma psicóloga para falar onde é amor próprio e onde é vaidade. Vamos trabalhar isso também? Vamos desromantizar isso também? Beijo, tchau, tchau. Dá tchau, gente. Tchau. Tchau. Gente, vocês foram...